Então, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. E eu queria começar, eu sei que, né, acho que a maioria aqui veio porque eu mandei uma mensagenzinha convidando, assim, né? Mas pode ser que tenham pessoas que viram pelo Instagram e tal, né? Mas eu queria contar para vocês, antes de tudo, que eu participo de um hub, assim, de inovação, do BA. E lá eles têm uma dinâmica, a Ana Paula sabe como é que é, tem algumas pessoas aqui que sabem. Eles fazem assim, a pessoa que vem aqui na frente, ela diz assim, olá, eu sou a Vanessa, daí todo mundo... Ah, ó, a Melissa também sabe. Oi, Vanessa. Aí, então, eu queria ver se essa dinâmica só funciona lá ou se funciona aqui também. A gente pode testar? Então, eu vou começar de novo, né? Oi, eu sou a Vanessa. Oi, Vanessa. Ai, funcionou. Eu achei muito legal. Dá uma emoção. Aí, parece que a gente já vai fazer um bate-papo aqui diferente. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é por que eu estou aqui, né? Então, acho que a primeira coisa que eu posso dizer é que eu sempre fui uma pessoa bem problemática. Ah, oi, Vanessa já foi. Uma pessoa meio problemática, vocês viram pelo cartaz, né? Cheia de... querendo me consertar. E eu acho que por ter... Isso não é totalmente mentira, né? Porque eu fui essa pessoa muito problemática. E aí eu acho que encontrei algumas respostas e é por isso que eu estou aqui, né? E aí o que eu posso dizer? Né? Claro, estou aqui, né? Não importa em qual fundo do poço a gente estiver, porque eu tive nesse lugar, bem no fundo do poço, mas a gente tem como sair, né? E eu digo, não, a gente faz mestrado, faz mais um monte de pós e tal, mas eu acho que o que mais vale é a prática. E eu queria contar uma história com relação às emoções, que foi onde tudo começou, né? Estou casada, né, com meu segundo casamento. O João está aí, ele fica roxo, azul, amarelo quando eu falo dele. Mas ele disse, eu vou no banheiro. Mas é que ele nunca sabe qual é a hora que eu vou falar, né? Então, e aí a gente estava assim, na época, eu fui advogada por 7 anos, quem não me conhece. Fui 12 anos servidora pública e faz 8 anos que eu abri uma empresa de desenvolvimento humano. Mas quando eu estava dentro do tribunal, aí eu estava lá querendo ver se eu fazia outras coisas, então eu montei um escritório para atender as pessoas. E aí o João quis pintar as paredes. Só que assim, o João, quem conhece ele mais de pertinho, ele gosta de fazer as coisas muito bem feitas. E aí ele tem um ritmo. E eu tenho outro completamente diferente do dele. E aí eu fiquei muito irritada com ele. Porque ele queria fazer de um jeito e eu queria que fosse de outro. E a gente já estava junto nesse período há 1 ano. E ele dizia para mim assim, eu sempre fui muito briguenta, muito raivosa e daquelas de berrar. Aí o João dizia assim para mim, não precisa ter raiva não precisa lidar com a raiva desse jeito, tu pode fazer diferente. E eu, ai meu Deus. Mas na minha cabeça, tu tinha só 2 formas de lidar com a raiva. Ou você botava para fora, e daí para mim era um alívio, porque eu botei para fora, né? Coitado daquele que recebia a minha raiva. Mas eu achava que o outro jeito era guardando a raiva para si. E aí, se guardasse para si, ia ter um ataque cardíaco. Então, eu achava que não valia a pena. E aí, o João ficava me dizendo isso. Naquele dia, eu fiquei assim, não vou brigar. Aí, eu saí. Era meio-dia. Aí, eu tentei me acalmar. Aí, quando eu voltei, olhei para a cara dele, me deu toda a raiva de novo, fui embora. Não, eu não posso estourar, eu tenho que ser melhor e tal. Aí, sei lá que horas era, eu liguei para ele e estourei por telefone. Porque eu disse, bom, pelo menos não é ao vivo, né? E aí ele ficou me ouvindo e tal, e ele, e agora, já tá tudo bem? E eu, sim, vamos no cinema? Gente, era um sábado, a gente pegou a sessão da meia-noite. Naquele dia eu pensei, gente, não dá, né? Para lidar com as emoções desse jeito. Então, eu acho que eu tenho que aprender um outro jeito de lidar com as emoções. E é isso que eu vou trazer um pouco do resumo de tudo que eu estudei aqui hoje. Porque daí tudo que eu estudei, aí transformou na potenciologia, que é esse resumo, assim, e o Potenciup, que é uma startup que eu montei para ajudar os líderes a melhorar a gestão de pessoas por meio de dados.
Tá? Mas então são 3 pilares que nós vamos falar hoje, né? Quanto mais a gente melhorar a nossa consciência, melhor a gente vai poder escolher, e aí a gente pode estar num nível de potência, né? E aí, pra gente melhorar, vamos começar com a consciência. Ai, bonequinho é lindo, né? Desculpa, eu tenho que fazer um parênteses, foi o João que fez. Então, vamos para a consciência. E aí eu criei um hemocímetro para a gente poder se ver. Então, ou a gente está refém das emoções, ou a gente está consciente, ou a gente está hábil, ou a gente está livre. Às vezes a gente vai intercalando e, dependendo do contexto, a gente pode estar em cada um. Mas eu queria saber uma coisa. Esse evento é de criatividade. Então, vocês querem uma palestra normal ou uma palestra criativa? Eu vou fazer uma enquete aqui. Quem quer uma palestra normal, levanta a mão. Quem quer uma palestra criativa, levanta a mão. Ah, então tá bom. Então vamos ver. Para ficar criativo, eu acho que eu vou chamar alguém da plateia, né, Pamela? A Pamela disse, se tu quiser fazer criativa, faz, mas não me chama. Então, deixa eu ver alguém aqui que eu vou chamar. Olha, tem alguém que quer vir. Você, pode subir aqui. Então, se apresente aqui para todo mundo. Meu nome é Amanda. Oi, Amanda. Eu tenho 11 anos, estudo no Colégio São José. E eu gosto de fazer ginástica, de cantar e de fazer teatro, que é o que eu estou fazendo agora, porque ela é minha tia. Pois é, olha o tamanho da pessoa, né? Eu disse, eu vou chamar a criança. Eu tô de salto ainda. Aí eu disse, vou chamar a criança para ficar mais divertido, né? E aí ficou assim. Então, agora nós estamos nesse ponto de nós falar de ser refém das emoções. Tá, agora eu vou indo, tá? Não, Amanda, não vai. Não vai, pelo amor de Deus. Será que ela vai voltar? Ela voltou! Ai, eu fiz bagunça. Vamos de novo. Peraí. Ai, não vai dar. Ai, eu fiz bagunça. Não tem problema. Vamos cantar. Alegria. A gente vai improvisando, né? Então, o que eu quis brincar? Que a gente é refém das emoções quando a gente, dependendo de se tudo está indo bem, a gente fica feliz. Se tudo vai mal, a gente fica mal. Então, isso mostra que a gente está refém das emoções. E aí acontece uma outra coisa. Por exemplo, Amanda, pelo amor de Deus, senta aqui, eu não quero mais que você vá embora. Eu até tenho uma coisa aqui, ó. Isso aqui, ó. É bonitinho para você ficar. A gente faz isso também. Além de a gente ficar refém das emoções, a gente fica achando que se a gente consertar, se ela ficar aqui, eu não vou mais chorar, né? E vai dar certo. E aí, então, uma das coisas que a gente faz é isso. Isso faz com que a gente fique refém. E pra gente sair, porque o que eu quero trazer aqui para vocês, a gente tem o hemocímetro, mas como sair dessa parte de ser refém? A primeira coisa que o mais importante nessa hora, tá bom, pode ir. Agora eu não vou mais ficar triste, por quê? Porque eu tomei uma decisão, que foi aquele dia que o João me falou, né? Ele vinha falando há vários dias, mas naquele dia eu tomei a decisão. Quer saber? Eu quero aprender sobre emoções. Então, dali, eu consegui sair de ser refém. Ó. Agora, tudo bem? Ai, meu Deus. Ué. Ah, tá. Agora eu sou consciente. Então, daí, só de eu estar vendo esse processo, eu já não estou mais consciente. Eu já estou vendo que, olha aqui, ó, eu fiquei triste porque ela foi embora, eu fiquei feliz porque ela voltou. Então, deixa eu entender um pouco mais o que está acontecendo. E aí, quando a gente fala de consciência, o que a gente pode ter consciência do quê? Vocês podem me falar do que a gente pode ter consciência? Ai, meu Deus! O que é isso? Quem é você? Eu sou ansiedade. Oi, De novo. Quem é você? Eu sou ansiedade. Ai, olha, tu sabe que só da gente dar uma olhada para a consciência, para a emoção, ela já deu uma acalmada, assim, né? Então,
Essa ansiedade está uma gracinha. Então, o que a gente precisa ter consciência? Primeiro, de qual é a emoção que a gente está. Aí, às vezes, a gente não sabe nomear. A gente acha que é uma preocupação, a gente acha que é o medo, alguma outra coisa, mas é a ansiedade. Cada emoção tem um jeito que a gente pode lidar com ela. Então, se a gente sabe qual emoção que é, o que está ocasionando essa emoção, quando que ela aparece? Vocês viram quando que ela apareceu? Vocês repararam? Ela apareceu quando eu perguntei para vocês. Claro que eu quis fazer uma encenação, mas é isso assim, puxa, o que eles vão falar? Eu não sei o que eles vão falar, isso pode gerar ansiedade. Mas essa ansiedade pode estar comigo já há tempo. Sei lá, estou com medo estou com ansiedade de que eu quero muito uma coisa e naquela não acontece, e estou esperando e não acontece. E aí eu só estava disfarçada ali e agora ela veio. Então, a gente saber, ela é de hoje ou ela é antiga? Então, saber o quando. E por que, então, né? Ela veio porque eu estava aqui com medo do que vocês não iam falar nada, né? Com ansiedade por isso. Ou por causa de alguma outra coisa. Então, a gente saber. E aí, eu vou até botar aqui para vocês gravarem essas 4 coisas. Me ajuda aqui a ansiedade, então. Vamos botar isso aqui. Vamos botar. Para eles verem. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. E agora? Quem é você? Sou a culpa. Oi, culpa. Nossa, mas é óbvio que a culpa ia aparecer, né? Porque imagina, olha que feio. A pessoa vem dar palestra na Uniftec, no World Creativity Day, mega chique, né? Aí a pessoa fica ansiosa, né? Na frente de todo mundo. Aí a culpa vem. Ela vem mesmo. Olha aqui. Aí agora, pelo menos eu sei nomear, né? Tem a culpa, tem a ansiedade, mas eu acho que tá pesando, gente. E essa ansiedade que não para. Eu acho que... Vocês não acham que eu tenho que... Eu acho que a consciência já deu, né? Acho que tá na hora de eu ser hábil, né? Então, vamos lá. Eu acho que eu ouvi falar que meditar... Ai, essa ansiedade realmente tá pesada. Vamos ver se meditar ajuda. Ai, vamos ver. Ó, meditar ajuda. Que a gente pode usar, né, nessa parte de ser hábil para deixar de ser, para dar conta das emoções. Mas às vezes, aí então, a gente deu conta, só que daí a gente vai vendo e vai acontecendo, pode acontecer alguma coisa na vida da gente. A gente pode lembrar de alguma situação, e aí aquilo, de repente, só de lembrar daquela situação, vem de volta aquela emoção. Ai, meu Deus. Ai, que medo. Ai, que é isso? Quem é você? Sou a raiva. Oi, raiva. Ai, meu Deus do céu. Ela tá acabando com tudo. Quero que eu vou... Meu Deus, quem é você agora? Eu sou a tristeza. O que aconteceu? Olha o que a gente fez. A gente estragou. A gente é horrível. Normalmente, quando depois da raiva vem a tristeza. Alguém aqui acontece isso ou só comigo? Ai, meu Deus do céu, mas eu acho que não adianta. Tô achando que não vai adiantar meditar. E nem, eu acho que vou sair. Peraí que eu vou sair para correr. Opa! Deu certo! O que a gente pode pensar nisso? Tem várias formas da gente, de repente, dar conta das emoções. Às vezes a gente vai sair correndo, às vezes a gente vai dançar, a gente às vezes vai meditar, às vezes a gente vai respirar. Vocês têm alguma dica aí que vocês fazem para lidar com as emoções? Alguém quer compartilhar alguma dica? Ouvir música. Ouvir música. Principalmente música boa daí, né? Sabe o que às vezes eu faço? Eu pego
Eu pego e escuto drama. Quando estou bem triste, eu vejo drama para chorar tudo. Eu penso assim, eu vou chorar tudo de uma vez. Aí parece que esvazia, sabe? Quem é você? Eu sou a inveja. Oi, inveja! Nossa Senhora! Você resolveu aparecer! E quem é você? Eu sou o medo. Oi, medo! Gente, é que é óbvio, né? Olha assim, ó, esse monte de gente linda e eu tô com medo de fazer tudo errado. Pera, que tem uma forma que a gente faz. Sai, 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 pra lá, sai, sai, sai. Não tá funcionando, eles não estão saindo. Eu já sei. Ó, você vai ficar aqui escondido, tá? Ninguém vai ver. Mas de conta que eu não tenho mais medo. E aqui, peraí que eu vou fazer uma coisa aqui também. Porque inveja é muito feio, né, gente? É muito feio ter inveja. Então, eu vou esconder, tá? Vocês não estão vendo. Eu sou uma pessoa super legal. Eu não tenho inveja, eu acho vocês tudo legal. Não tenho inveja. Tem que esconder. Ai, meu Deus, mas de vez em quando ele não me deixa ir, esse medo. Pera, eu tô achando que eu vou ter que achar um outro jeito de lidar com as emoções. Pera, vamos fazer assim. Senta aqui, medo. Senta aqui. Vem, inveja, senta aqui. Vamos lá. Vamos conversar, então. Me explica. O que aconteceu que você tá aqui? É que olha essa plateia linda, a gente nunca vai ser que nem eles. Tem razão. São muito lindos. Não tem como ser que nem eles. Você tem razão, mas o que a gente pode fazer? A gente pode ficar bem feliz pela beleza deles e olhar para a nossa beleza. A gente também é bela. O que você acha? Mas olha, essa mulher aqui na frente, loira, com o vestido vermelho, que linda, a gente nunca vai ter um cabelo igual ao dela. Dizem que toda mulher que fica mais velha fica loira depois. Então, é possível que a gente fique com aquele cabelo. Ó, já está começando. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode separar as coisas. Então, a gente tem algo bem bom que a outra pessoa tem, que a gente quer ter. E aí, a gente faz o seguinte, fica feliz por ela ser linda, com aquele cabelo lindo, que eu concordo. E a gente pega e bota um objetivo, então. Eu vou guardar dinheiro para ir no salão, para pintar o cabelo como ela. Então, qualquer coisa que as pessoas têm, a gente pode também ter. E a gente não precisa ter inveja, a gente pode estar muito feliz pelas coisas que ele tem. O que você acha? É verdade. Que bom! E você? Porque me colocaram no meio dessa plateia toda, tudo me olhando. Que vergonha, mas será que eu vou errar? Será que eu vou perder tudo? Dá medo mesmo, né? É uma plateia, assim, que além de bonita, né? É inteligente essa plateia. Eu realmente pode dar medo, mas sabe o que acontece? Se a gente fica com medo, a gente não realiza as coisas, a gente não vai. Mas olha só, acho que se a gente olhar mais de pertinho, em vez de medo, a gente podia querer conhecer mais essas pessoas. Elas têm cara de ser muito legais. O que você acha? Eu acho uma boa, mas se eu tiver no emprego dos meus sonhos e perder tudo e ficar mendigo pelo resto da vida? Olha, pode acontecer, né? Vai que a gente faz uma coisa errada no trabalho. Então a gente fica com medo, qualquer coisa a gente dá medo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pensar, ok, a gente pode errar, mas se a gente errar, a gente aprende algo. Se a gente ficar sem dinheiro, a gente aprende tudo o que acontece quando a gente está sem dinheiro. Nossa, tem um mundo de coisas que a gente pode aprender quando a gente não tem dinheiro. Então, o que acontece? Se a gente anda, ou a gente erra e aprende, e dá, entre aspas, errado, ou a gente vive coisa boa. O que você acha? Eu vou tentar, eu acho uma boa. Que bom! Olha! Então, tem outra coisa que a gente pode fazer com as emoções. A gente pode, em vez de querer se livrar delas ou achar que elas são feias, ruins,
e querer esconder, a gente pode acolher, mesmo porque elas são os nossos sobrinhos. Mas elas são as nossas amigas. Por quê? Porque elas trazem informação. Toda vez que vier uma emoção, independente de qual seja, vem junto com ela uma informação. Por que eu estou sentindo isso? Alguma coisa está acontecendo que eu preciso olhar. Eu tenho meu irmão médico aqui. Ó, a pessoa... Esse é outro que fica azul, verde, amarelo, igual o meu marido. Já essa hora eu já tinha vontade de estar embora. Mas aí eles me contaram, ele e a Fernanda, que os pais desse meu sobrinho aqui, e da Helena, que também está aí, que também fica roxa, aí eles me disseram assim, que a pior doença é aquela que a gente, assintomática, a gente não fica sabendo que ela existe. Quando ela surgiu, sem sintoma, de repente ela já chega num grau que a gente não pode dar conta. Então a emoção também tem isso. A gente pode olhar para ela, né? E aí na parte, né, da consciência, quando ela é pequenininha, a gente, né, daqui a pouco não vai ser mais, não vai dar para fazer esse teatro muitas vezes, né, gente? Então ela vai ficando num grau muito grande. Então se a gente olhar para ela, conversar com ela, né, já que ela está dando informação, vai melhorar. Mas tem uma outra coisa que a gente pode fazer, que é quando a gente... Porque tudo que a gente falou até agora é quando a emoção já surgiu. Vocês concordam? E tem um jeito que as emoções nem surgem. Elas não surgem. Tem umas da emoção que até dormem. Elas acabam nem surgindo na vida da gente. Vocês querem saber como que é isso? Tudo errado. Elas não surgem quando a gente muda o nosso pensamento. Então, por exemplo, o que pode causar raiva? Me causa raiva se quando eu estou atrasada, daí tem um trânsito. Aí eu posso pensar, mas se eu me organizar melhor e sair antes, a raiva nem vai vir. Porque pode vir o trânsito, eu não vou mais ter problema. Se, por exemplo, eu fico pensando que a minha sogra... a sogra sempre é piada, né, motivo de piada também, né? Minha sogra é um problema. Porque ela vou na casa dela, ela sempre quer isso, XYZ. E eu quero WHIO. Se eu digo assim, deixa eu querer o que ela quer também e tá tudo certo. Aí eu não preciso me controlar na frente da minha sogra. Eu realmente transformei o meu pensamento que vinha antes. Aí uma vez aconteceu comigo e o João, assim, eu ficava irritada, minhas irritações, né? E aí eu ficava irritada se eu tiver que ficar esperando ele. Daí eu disse assim, mas, gente, que autocentramento, né? Qual é o problema dele se atrasar? Ou que é o problema de eu ficar esperando? Aí eu comecei a trabalhar isso. Tudo bem ele se atrasar, né? Então, quando ele chegar, se ele chega atrasado e eu trabalhei essa mente, não vai mais dar problema. Então, é nesse lugar que daí a gente pode ir. Então, de hábil, a gente pode ser livre. Por quê? Porque daí, quando a gente não tem mais as emoções, o externo nos incomodando, o externo pode estar um caos. Pode estar um caos na nossa vida. Mas a gente está lá. Porque a gente consegue entender que tudo bem, que o mundo é realmente esses altos e baixos, que as coisas não vão dar certo, sempre vai ter alguma coisa, né? Então, a gente tem isso. E tudo isso a gente estava falando, então, no nível nós estávamos falando da consciência. E agora, então, vamos para melhorar as nossas escolhas. E eu queria só saber que oração, só para ter uma ideia. 8h30. Que bom. Então, para a gente melhorar as nossas escolhas, a gente pode, uma das coisas que a gente pode fazer é adquirir meu livro. Tenho que falar isso. Por que eu vou falar do meu livro? Que faz uns... onde é que está os... Onde é que eu botei? Está lá. João, tu ajuda eles? Tem o que... aqui está o... Foi para a gráfica ontem, deu uma choradeira em mim, o pai e a mãe viram. Mas para vocês está um preço especial. Aí, claro que vocês podem pegar o QR Code aqui, mas tem um pessoal aí que vai entregar uns panfletinhos, se vocês quiserem.
Nessa hora, eu gosto de dizer assim, vocês têm que comprar meu livro, porque, ó, é vida sem piloto automático, vai melhorar a vida de vocês. Vamos sentar todo mundo aqui. Tem uma amiga minha que ela compra vários presentes, assim, porque às vezes ela, sabe, as unissex, para poder dar de presente quando alguma coisa de última hora, então vocês podem comprar uns 5 daí também, livro. Mas já que tem um pouco mais de tempo, a gente separou esse momento, né, para ver se eles tinham alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? É o teu primeiro livro? É o meu primeiro livro. Nossa, dá uma emoção, foi difícil. Foi. Quem mais? A gente pode deixar, já que eles não têm pergunta? Tudo bem. A gente... Ó, leva lá o microfone, tá? Não, fala lá, então. Ah! Então, podem, então não tem problema, podem. Eu vou responder essa do Luiz, que eu ia dizer. Tem 2 perguntas que vocês podem me perguntar. Uma é como vocês me contratam, daí tem no folder também tem meu telefone. É uma pergunta que eu sei que vocês estavam na cabeça, e daí esqueceram de fazer. Mas a outra pergunta é, gente, qual é o cachê deles? E a parte mais legal de montar a palestra foi ficar com eles. Assim, a gente montou na terça-feira, agora que era feriado, foi bem divertido. E a parte mais legal foi que eles tinham que decidir quais emoções. Eu montei junto com eles a palestra. E então eles tinham que decidir as emoções. E eu tenho que contar essa história. Porque daí tem a minha irmã também vai ficar roxa. A minha irmã, então, a Amanda é filha da minha irmã e o Henrique é filho do meu irmão. E a Kátia, minha irmã, tem outro filho que é o Miguel, que tem 4 anos. Quando a gente estava ensaiando, o Miguel ficou junto. E aí ele só que imagina uma criança de 4 anos, é uma ansiedade em pessoa, né? E aí eles ficavam decidindo, eu quero ser inveja, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E daí a Amanda disse, porque daí eu vou falar da plateia e vou falar que aquele acessório é bonito. E o Miguel, eu posso ser o acessório? Ai, gente, foi muito bonitinho. Eu quase morri de... É coisa mais amada. Então, a gente está falando das escolhas ainda, e uma das coisas que a gente pode escolher, daí, nesse momento, para não, a gente, né, porque assim, só para revisar, né, então a gente estava refém das emoções, a gente não está mais, a gente começa a ser consciente e a gente começa a fazer as escolhas, né, não só com relação a que técnica usar, como a gente muda a nossa mente e tal, mas a gente pode escolher intencionalmente ter emoções positivas. Não precisa só a gente esperar as emoções positivas. Que coisa mais boa. Peraí, só um pouquinho. Quem é você? Eu sou o amor. Oi, amor. Nossa! E você, quem é? Eu sou a felicidade. Oi, felicidade. Então, a gente pode não só ficar pra gente as emoções positivas, como a gente pode também passar para os outros, né? Vamos espalhar, vamos espalhar. Será que a gente consegue espalhar? Vamos ver se a gente... E aí porque quanto mais a gente espalhar, mais a gente vira na potência. Em vez da gente estar só guardando para a gente, ao invés de a gente estar autocentrado, quanto mais a gente sair do autocentramento, mais a gente vai estar na potência. Tá bom? Então, a gente dança também com as emoções. É isso que eu queria deixar para vocês, gente. Que vocês possam ter muita alegria, muita felicidade na vida de vocês e que vocês possam contagiar, porque vocês viram que vocês foram contagiados, né, com essa alegria e esse amor. Então, que vocês possam sair daqui e levar toda essa alegria e todo esse amor para vocês. Obrigado, gente. Eu não tinha noção de quanto tempo levava, que não sei que horas são.
Bom, então dá pra gente conversar mais um pouquinho mesmo, se vocês quiserem. Eu abri para perguntas, mas não fizeram muito. Sim, eu esqueci. A gente quer saber se é verdade essa história de não ficar brava. João, tu que tem que dar a entrevista agora, assim. Não, isso é bem... Hã? Sabe o que a Amanda tá dizendo? Que é para te buscar. Para te vir aqui na frente falar. Vem não, pode vir. Então, isso é muito legal, Melissa, que tu falou. Porque o que acontece? A gente acha que não vai ter mais emoção. Né? A gente vai ter as emoções. Eu lembro que quando eu disse que eu não queria mais... Eu tomei a decisão, né, de não ter mais raiva. Não é que eu não queria ter mais raiva, mas eu queria aprender sobre as emoções. O que aconteceu? Demorou 1 ano, eu acho, para ter um ataque de raiva, né? Eu continuo tendo ataque de raiva, né, amor? Uma vez por ano. Viu, ó? Agora é ele que tem os ataques. Gente, vou contar outra história de nós. Um dia, como eu achava que ele tinha raiva e não colocava para fora, assim, sabe quando você pega todos os pontos ruins, aqueles que dói? Eu fiquei apertando aqueles pontinhos assim, só para ver se ele estourava. Ele não estourou. Desisti. Mas aí ele me falou, ele sabe o estrago que a raiva pode dar, né? A gente pode fazer, depois a gente se arrepende, realmente vem a tristeza, assim. Então, daí isso eu esqueci de falar. Que eu falei lá no início que tinha 2 jeitos só de lidar com as emoções, né? Então, uma delas era guardar e a outra era jogar na cabeça da outra pessoa. E aí eu aprendi isso, que tem uma terceira forma de lidar com as emoções. Que é como, eu fiquei imaginando como se fosse um tijolo, né? Então, ou eu vou começando a acumular e daí fica um peso... E aí tem aquela pessoa que realmente estoura, porque, né, foi no limite. Ou a gente jogou um tijolo na cabeça da outra pessoa. Então, se a gente pega esse tijolo e a gente larga, deixa, sabe, tipo, não é abandonar, não é esconder, é desapegar mesmo. Sabe quando você tem uma roupa e você diz assim, eu não quero mais essa roupa. Aí diz, eu vou doar essa roupa. Aí você doa a roupa. Aí depois, primeira festa que tem, você diz, por que eu vou doar aquela roupa? Aquela roupa era perfeita para esse dia. A gente doa sem desapegar. A emoção é a mesma coisa. Quando eu realmente desapeguei da roupa, né, ou da emoção, eu nem lembro mais dela. Mas só que se eu não desapeguei de verdade... principalmente com rancor acontece isso, né? Mas aquela pessoa, por que ela fez isso e tal? Foi o melhor que ela pôde dar. Ok. Desapeguei. Porque quando é de verdade, ela não volta. Realmente eu encontro a pessoa e fico feliz. Olha, Roberta, encontrei a Roberta de novo. Ela não foi naquele dia, mas ela veio hoje. Ai, que legal. Estou inventando. Ela sempre vai, né, Rô? Quando a gente pode, né, a gente está difícil assim se encontrar, mas a gente é gostoso isso. Então, depois que eu descobri que tinha essa outra forma, principalmente para trabalhar o que vem antes da raiva acontecer, aí é que a transformação foi maior. Porque senão eu fico só naquele lugar de... Enquanto a emoção não vem, sabe, tipo, eu tenho que controlar, por exemplo, a Cris não me ligou hoje, então daí eu fico lá. Ou a Cris falou tal coisa que eu não gostei, então, não, mas eu não posso ter raiva, ou eu não posso ficar chateada, ou, né? Aí a gente se permitir ficar, mas olhar o que fez ficar. E principalmente na raiva, trazendo assim, essa coisa que vem antes. Se a gente for olhar, tem o nós, né, o eu, que quer alguma coisa ou que não quer alguma coisa. Aí, se aquilo que a gente quer acontece, feliz. Se aquilo que a gente quer não acontece, vai vir raiva, vai vir preocupação, vai vir ansiedade, vai vir tudo isso. Estou esquecendo de ficar no microfone. Então, eu começo a trabalhar nesse quero e não quero.
tal coisa me deu raiva, tal coisa me deu inveja, tal coisa me deu... O que eu queria nesse momento? Ou o que eu tinha aversão que eu não queria? Aí eu posso estar olhando e abrir mão. Eu posso abrir mão desse querer? Eu queria que as coisas acontecessem do meu jeito. E se não acontecer? Tudo bem. Pode ser do jeito do outro. Mas, às vezes, não tem uma única resposta. Às vezes, a raiva, por exemplo, né? Estou dando o exemplo da raiva. Ela vem com essa informação e ela vai dizer... mas tal coisa não devia mesmo estar acontecendo. Aquilo que está acontecendo é uma injustiça. Então, a gente fica com raiva, né? Olha só o que fizeram com aquela pessoa. Não deram ouvidos para ela. Então, é aquele lugar de dizer... será que eu posso fazer alguma coisa com isso? Então, não necessariamente a raiva tenha por trás um quero que eu tenho que abrir mão. Às vezes tem atrás eu tenho que fazer alguma coisa. Mas quando eu decido fazer alguma coisa, eu posso escolher levar o amor junto, em vez de levar a raiva. E aí, com amor, move montanhas, né? Como é que fala? Move montanhas. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, senão também não quero estender, quero liberar vocês. Tem mais coffee ainda? Tem coffee parte 2. Acho que fala alto no início do... Eu acho que aliado à raiva, pelo menos, né? Peraí, só um pouquinho, não está dando para ouvir mesmo. Oi, eu sou a Dani. Oi, Dani. Assim, eu já ouvi falar, né? Quem me provoca raiva geralmente é o meu marido, né? Mas eu acho que a comunicação é muito importante, né? Pra gente sinalizar por que eu sinto raiva. Olha, eu sinto raiva quando eu jogo futebol e o celular acaba a bateria, por exemplo. Eu tô possuída quando eu chego em casa. E aí, se tu não sinaliza isso, geralmente os homens, desculpem homens, né? Mas eles não têm também, às vezes, bola de cristal para adivinhar e se dar conta de algumas coisas que a nossa cabeça feminina pensa diferente, né? Então, eu acho que a comunicação é muito importante para sinalizar esses sentimentos. Ou que te provoca raiva, ou que te provoca alegria, porque ao mesmo tempo que me provoca raiva, quando ele fica assim, bateria no futebol, ele é sempre metade de chocolate na pessoa. Né? Isso há 11 anos já. Então, é importante também essa comunicação, para as pessoas que talvez te dão os estupins da raiva, sabe? Eu acho que isso é muito importante. E também, trazendo para o ponto profissional a questão da raiva, eu acho que a raiva, pelo menos do meu ponto de vista, das minhas situações que eu vivencio, ela está muito ligada à indignação, né? Eu sou assistente social, trabalho na Anjos, e aí, então, a injustiça social me causa raiva, e essa indignação que me move já há 12 anos, assim. Claro, às vezes a adrenalina vai em cima e baixa, mas eu acho que o que tu faz com esse sentimento também é importante para te canalizar essa raiva de uma outra forma, né? Mas enfim, é só uma contribuição. Palmas para ela, né? Uma ótima... Tá funcionando? Ótima contribuição. Posso só falar um pouquinho antes para a Dani, mas eu quero te ouvir, Maísa. Assim... Primeira coisa que a gente pode pensar é, a primeira fala da Dani foi, às vezes é o marido que nos tira a raiva, que nos causa raiva. Então, assim, a gente saber que nada faz a gente ter raiva. Nada. É a gente que sente a raiva. É a gente que sente a raiva. Então, isso é uma coisa muito importante da gente pensar. Que ele não tem nada que ele possa fazer para te tirar a raiva. Nada. Desde que a gente diga assim, ok, eu estou sentindo raiva por causa disso que ele está fazendo. Porque se eu tomar aquela decisão, se eu escolher, eu posso escolher não ter raiva daquilo que ele fez. E por que isso é real do que eu estou falando? Porque se fosse real, que as coisas dariam raiva ou dariam indignação, todo mundo teria raiva e indignação. Mas por que eu tenho e de repente a outra acha engraçado? A Cris foi legal, nós nos casamos, não eu e ela, né? Quase, né? Minha amiga de 1000 séculos, a gente casou com uma semana mais ou menos de diferença no nosso primeiro casamento. E era muito engraçado. Eu ligava para ela indignada com as coisas que o meu marido fazia. E ela fazia a mesma coisa, só que era muito engraçado, porque eu era igual ao marido dela, e o marido dela era igual a eu. E daí o que acontecia? E ela dizia para mim assim, é óbvio que ele fala isso.
Porque ele pensa isso, porque era a mesma coisa que ela pensava. Aí quando ela reclamava do marido dela, eu disse, mas é óbvio. Eu nunca me esqueci uma que ela dizia assim, em vez de falar de nós, tu continua dizendo a minha casa. Parece que tu não é casada. Então ele ficava chateado com ela. Eu digo, eu era assim, mais romantiquinha, mais apegada. Então, primeiro a gente vê isso, sabe? Tudo o que está acontecendo na nossa vida, não tem ninguém que possa tirar a nossa raiva. Isso nos empodera, né? Não quer dizer que a gente não possa comunicar. Mas tem uma diferença, Dani, entre dizer assim, João, eu gosto mais das coisas desse jeito. Agora, se ele não fizer desse jeito, o que acontece? Eu vou me separar. Aí eu estou refém dele. Quem é que está potente na situação? Agora, é diferente de dizer assim, amor, eu prefiro que você faça isso. Mas se você não fizer, eu estou aqui com a minha felicidade o tempo todo. Com o meu amor o tempo todo. Então, eu não preciso... Então, faz diferença do eu não consigo para eu prefiro. Eu dou conta se for de um jeito diferente do que eu gosto, né? E a questão da indignação, isso foi bem bom que você falou também, porque assim, isso nos move, essas indignações. Só que daí, qual é o problema disso? É porque daí, como a gente percebeu que isso nos move, o que a gente faz? Sempre se movendo surtada. Oi? Sempre se movendo surtada. Sempre se movendo surtada. Isso a gente decide levar a indignação junto. Porque a gente acha que a indignação é que está nos movendo. E é por isso que eu falei, levamos o amor. Então a indignação você aproveita bem ela veio me dar um alerta aqui, eu preciso fazer algo com isso aqui. E eu vou fazer, e eu sou forte, eu sou potente, eu posso fazer. Só que eu agora, nessa hora de agir, aí eu vou agir com amor. E como é que a gente pode agir com amor o tempo todo? É olhar para quê? Porque o que acontece se a gente... aquele que tem um injustiçado, que é fácil ter amor por ele. Mas tem aquele que é o algoz, vamos dizer, né? Aquele que causou a injustiça, que daí a gente fica indignado com ele. Se na base eu penso que ele está fazendo algo, não é porque ele é uma pessoa má, mas é porque ele não sabe fazer diferente. Se ele não sabe fazer diferente, o que ele precisa? Aprender. Ele precisa de educação e não da minha indignação e da minha raiva. A minha indignação e a minha raiva, de repente, vai fazer o que com ele, né? Então, Maísa, vai lá, leva para você. Vanessa, comenta um pouquinho sobre a emoção da frustração. Como é isso, né? Como que tu vê, como que tu aconselha? Amei, adoro a frustração. Como é aquele ditado? A frustração, a expectativa é a mãe da frustração. Então, essa é a resposta mesmo. Se eu criei uma expectativa, eu posso me frustrar. Só que daí, então, eu sempre dizia para as pessoas assim, não tenham expectativa. Pensa nisso, de não ter expectativa. E aí a pessoa dizia assim, não. Aí se eu não tiver expectativa, eu não vou andar. Mas eu disse, tá, mas qual é a diferença de ter objetivos e ter expectativa? São duas coisas diferentes. Quando eu tenho um objetivo firme, assim, ó, eu quero ir até o Adélio. Quero ir lá. Só que daí, de repente, eu começo aí, o Henrique passa na minha frente, já não me deixa ir e tal. E eu digo, não, eu quero ir até o Adélio. E eu vou, Henrique, vamos dormir. Que agora eu vou até... Então, assim, quando você tem um objetivo firme, você pega, vai vir os obstáculos, vai vir um problema, mas você continua com o objetivo. Então tá, deixa eu dançar aqui, me rebolar, eu vou conseguir. Agora, quando é expectativa, não, porque eu botei a expectativa de que tinha que ser naquele horário, naquele momento, sem o Henrique ficar balançando, sabe? Aí eu botei essa expectativa. Pronto. Aí ferrou. Porque daí eu vou me frustrar. Se eu só estou com um objetivo, eu vou em busca, né? Vai lá. Eu esqueci de dizer, peraí. Oi, Maísa. Fala de novo ali. Vai lá, dá para ela dizer. Oi, sou a Maísa. Oi, Maísa. Gente, teve o Luiz que falou antes também. Oi, Melissa. Oi, Melissa.
Eu queria que a Vanessa dissesse para nós se as ferramentas de administração dessas emoções a gente vai encontrar no livro dela. Ah, adorei. Então, várias dessas... Ó o Wellington lá. Várias dessas histórias estão no livro. Vocês vão ver essa história da raiva. Tem algumas histórias lá. A parte mais legal do livro é que não tem só a parte das emoções. Então, o primeiro capítulo ele fala do jogo da vida. Como que a gente normalmente age na vida. E aí, daí eu vou dizer assim, então porque esse é o nosso normal e por causa disso a gente tem essa reação. E aí a gente pode fazer diferente. Então, esse é o nosso começo, é o jogo da vida. Como as coisas são. Na segunda parte, eu digo assim, mas vamos jogar diferente? Tem uma outra forma aqui de a gente jogar. E aí eu vou trazer novas possibilidades para a gente jogar. Só que daí no terceiro capítulo vem a parte da prática mesmo, do cotidiano. Um capítulo é sobre as emoções. Tem o capítulo dos erros, tem o capítulo das perdas, tem o capítulo da caixa de potenciais. Como é que eu lido com as minhas potências, né, com minhas habilidades. Então, respondendo a tua pergunta, fala das emoções, mas fala bem mais coisas, assim. Acho que vocês vão gostar. E tem uma parte que é muito legal, gente. Os bonequinhos. Sabe aqueles bonequinhos? Tem vários bonequinhos que foi o João que fez. A parte mais legal do livro é os bonequinhos. O amoreco, né? O amoreco que fez. Não, é lindo. Marina. Oi, Marina. Eu queria comentar que, por vezes, uma pessoa que sabe controlar bem suas emoções pode ser confundida com uma pessoa sem sentimentos. Como distinguir essa diferença? Amei essa pergunta. Também falo um pouco disso no livro. Principalmente, Marina, tu consegue perceber, porque lembra quando eu falei assim, oi, Marcela? Oi, querida, tudo bom? Oi, Marcela. Então, a gente consegue perceber, porque assim, é muito legal isso que você falou, porque o que acontece? Às vezes a gente já sofreu tanto na vida, que a gente diz assim, gente, eu não quero mais me envolver com nada, eu quero ser indiferente, porque assim, eu prefiro não ter emoção nenhuma, eu prefiro ser fria, calculista, do que morrer sofrendo. Então, é isso que tem. E aí não tem mesmo o amor, a alegria, a generosidade, a gentileza, a bondade, não tem mesmo. Mas às vezes é um caminho. Então a gente não, quando a pessoa está nesse lugar de indiferença ou de frieza, a gente não fica, né, julgando e achando que é ruim. Às vezes a pessoa estava sofrida, ela precisava ir... Sofrida? Estava sofrida. Tá errado, será? Acho que tá. Adorei. Então, a pessoa estava sofrendo. Pode ser? Ufa. Melhor. Então, ela estava, né, naquele... porque daí eu me envolvi demais no relacionamento, daí eu me ferrei. E aí, por causa disso, então eu não vou mais me envolver. Né? Às vezes ela precisa passar por esse período para se recompor, mas faz diferença de você estar na indiferença e você estar no amor, na alegria e tal. Então eu recomendo a gente ir, né? E às vezes, por exemplo, eu sou espavitada, né? Vocês devem ter notado assim. Mas o João, por exemplo, ele não é ele é calmo. Então não adianta eu chegar para ele e dizer assim, amor, tu tem que ser alegre, saltitante. Não, eu gosto de dizer assim, eu posso ficar brincando, mas ele quando a minha família tá aí, vocês vão mentir ou vão falar a verdade? Quando o João tá junto, não parece que a gente tá mais calma, assim? Ó, a minha irmã tá fazendo assim, ó. Eu não trago calmaria, né, mãe? Não. Ela diz que eu já chego chegando. Então, a gente tem que saber qual é a nossa emoção que prevalece, né? E ficar bem com isso, né? E não querer ser igual ao outro, né? Então, a gente também vai entrar nesse lugar que foi um pouco da brincadeira que eu fiz, né? Tem a beleza ali da Pamela, mas tem a minha. E não vai ser igual a da Pamela nunca. Por mais que possa ser espavitada que nem eu, vai ser diferente. As duas não conseguem mais parar de rir lá. Aí sabe o que parece quando está no colégio? Né? Nós estamos no colégio, né, Marcela? Quando está no colégio que não pode rir, aí que dá vontade de rir. Não sei se... A diretora da escola. Que horas são? Eu fico aqui a noite inteira, mas tenho
Guilherme. Que vai... A Guilherme tem a palestra às 9, ó. Falta 3 minutos. 3, 2, 1. Tem uma coisa bem legal que a Pamela falou agora pra gente fazer nesses últimos 3 minutos, que é tirar uma foto todo mundo junto. Assim, eu sei que vocês estão tristes que acabou, né? Porque acabou o nosso teatro, né? Mas agora é a foto. Agora... Ô, gente, nunca mais eu vou conseguir fazer uma palestra tão legal, né?